Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E na época do PT não havia polarização entre a esquerda e a direita, até porque só havia esquerda. Bem, o tema desse episódio é sobre o petismo cultural. Muito bem, o que é esse petismo cultural? Bem, apesar do PT sair do poder desde 2016, o petismo, vamos dizer assim, ele está ainda enraizado na imprensa, na academia e alguns setores da sociedade, principalmente com os chamados isentões. Então, por que isso? Por que ainda está o petismo enraizado? Bem, falando especificamente dos isentões, muitos deles ainda passam pano para os crimes do PT, que eles só falam como assim, fossem erros. Eles falam, não, eles concordam com a prisão do Lula, mas falam aquela coisa, eles ainda acreditam naquela narrativa da esquerda de que não, ele é o Lula é injustiçado, a prisão dele foi injustiçada porque é para tirá-lo da eleição. Ele acredita nessa narrativa, porque todo isentão é um papagaio de esquerdista. Já falei isso em outro episódio, chamado Os Papagaios Críticos. É o episódio 6, se não me engano. E também tá aí na academia, na imprensa, também é esse petismo enraizado, porque sempre eles têm que fazer tudo para passar um pano para os petistas, principalmente para o Lula. Porque na época do governo Lula, principalmente aí na imprensa, né, jorrava dinheiro público para a imprensa, patrocínio de estatal. E aí, é aquela coisa, eles tinham que sempre falar bem do governo Lula, mas quando for para criticar era só uma notinha ali. Às vezes aí tinha lá a revista Veja, que assim, na época tinha ali um viés mais tucano, aí criticava ali o Lula, criticava o PT, assim, apontava para a corrupção, na época que estourou aí o escândalo do Mensalão. E aí era assim, e quando o Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, e que todo aquele patrocínio, aquele gordo patrocínio que a imprensa recebia, não tinha mais, aí pronto, é só ataques ao atual governo o tempo inteiro. E também porque Bolsonaro é a pessoa mais odiada do establishment. Tudo o que cerca Bolsonaro é sempre execrável lá pro pessoal da imprensa. Então, por isso que eles lembram com um certo saudosismo daquela época dos governos petistas, principalmente do governo Lula. Porque assim, primeiro, né, essa coisa, o petismo cultural, eu falo assim, na questão de setores da sociedade, e na verdade não vem apenas da época lá da eleição, da primeira eleição do Lula, lá em 2002, na época da campanha, quando havia o Lulinha Paz e Amor, aquele personagem criado por Duda Mendonça, marqueteiro do PT, porque o Lula era visto em outras eleições que ele acabou perdendo, ele era visto como aquele sindicalista maluco, né, socialista, que falava aqueles discursos de vamos taxar os banqueiros, vamos taxar os ricos, aquele discurso comunista padrão. Eu falo assim, aquele comunista raiz, vamos dizer assim, aquele discurso padrão, que hoje acaba não pegando. E por isso que ele teve que fazer esse personagem, esse Lulinha Paz e Amor, aí falando, não, vamos combater a fome, vamos gerar emprego, que não sei o quê, e dando aquela sensação de união do país. Enfim, aquela coisa que enganou muita gente. Engana até hoje, né? Então,
digamos assim, o petismo, ele está enraizado em alguns setores da sociedade, não vem ali de 2002 para cá. Na verdade, vem muito antes. Lembra que eu sempre falo aqui da questão do regime militar, que os militares deixaram os setores culturais para a esquerda, porque eles estavam combatendo os guerrilheiros comunistas, mas os comunistas que não eram guerrilheiros, que, digamos assim, a guerrilha desarmada, estava na academia, na redação de jornais, enfim, estava aí nos setores culturais em geral. É aquela chamada estratégia gramscista de tomada de poder. E, infelizmente, uma desses setores culturais que o PT, principalmente o petismo, acabou enraizando na sociedade, foi com a Igreja Católica, com a teologia da libertação, que seria uma vertente marxista da Igreja Católica. Porque tem aquela visão de algo. Sabe a conversa que muitos, principalmente os pissolistas, ficam falando? Que Jesus era comunista porque ele pregava assim contra os ricos, né? Aquela passagem do jovem rico, né? Que fala assim, que lá larga tudo, larga suas riquezas e segue-me. Aí o jovem rico fica triste, né, por ele ser rico. Aí tem aquela parábola, aquela passagem que fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí pronto, aí usam sempre fazem esse paralelo, essa passagem com o comunismo, né, com a ideologia comunista. E também essa questão, mas Jesus andava com os marginalizados, andava com as prostitutas, com os leprosos. E aí, justamente como a nova esquerda, a esquerda mais progressista, ela acaba exaltando o lupenproletariado, né, que é essa coisa, prostitutas, os pedófilos, os traficantes, enfim. Aí pronto, já fala que, digamos assim, Jesus seria um socialista. E essa visão marxista, falei, do cristianismo, que prega a teologia da libertação. Infelizmente, ainda é muito forte aqui na igreja brasileira, na igreja católica aqui do Brasil. Ainda tem muita gente, principalmente com a CNBB, com esse pensamento. Então, a Igreja Católica foi um dos meios que o PT acabou ganhando popularidade. E além, falei das redações, da academia, e foi tudo isso, foi tudo uma questão de moldar a sociedade para que chegasse a um certo momento o PT chegasse ao poder, o Lula, no caso, chegasse ao poder. E como havia aí a estratégia das tesouras entre PT e PSDB, havia aquela falsa oposição do PSDB. E na verdade é assim, né? Quando o governo do FHC, do governo do PSDB, o PT fazia lá a oposição, e aí justamente o PT acabou ganhando muita força nessa questão, falei, ali com a sociedade, porque o PT, ele era o partido que lutava contra a corrupção. Olha isso. Hoje em dia é difícil imaginar, caraca, o PT ser o partido contra a corrupção, tipo, um partido, né, mais corrupto. Aliás, sobre esse negócio do PT mais corrupto, eu vou falar mais pra frente como é que isentão... Vou falar, aquele que se diz não é petista, ele acaba tentando manipular semanticamente. Mas, voltando aqui. O PT era dito aí o partido da moral, da ética contra a corrupção, na época dos governos tucanos, no caso do governo FHC. Olha isso.
Ninguém, o pessoal consegue imaginar isso o PT é assim, mas era desse jeito. E aí o PT acabava ganhando certa força por conta disso, de ser o partido contra a corrupção. Então esse discurso que muita gente fala hoje em dia, eu luto contra a corrupção, é manifestação contra a corrupção, mas tá falando de uma abstração, né? Corrupção sempre houve. Então, sempre houve e sempre haverá. Então, por exemplo, até o PT, até os partidos de esquerda podem usar esse discurso contra a corrupção. Contra a corrupção alheia, claro. Hoje em dia não fala aí que a governo Bolsonaro aí fala assim, só tem corrupto, mas não se prova nada, não se prova que a corrupção, tô falando assim, até o momento não houve nenhuma prova de corrupção no governo Bolsonaro, mas eles repetem, é governo corrupto gratuitamente, para dizer que luta contra a corrupção. Então, esse negócio assim, a esquerda é corrupta, só a esquerda corrupta, a direita é santa, não é bem assim, tá? O esquerdista vai usar esse discurso contra a corrupção. Bem, agora voltando a essa coisa de o que eu falei sobre essa coisa do o PT o isentão assim, aquele que se diz que não é petista, ele acaba manipulando semanticamente essa história do PT ser o partido mais corrupto. Porque assim, numa discussão, quando a gente fala assim, o PT é o partido mais corrupto do mundo, um dos maiores esquemas de corrupção da história do mundo, que foi o Petrolão, tem o Mensalão, aí ele vai sempre falar, não, pera aí, mas o PT não é o partido mais corrupto, porque vejam bem, os parlamentares que estão mais envolvidos em corrupção são os parlamentares do PMDB. Aí ele vai te pegar, é porque ele pega essa quantidade parlamentar. Sendo que o PMDB estava lá em todos os esquemas do PT, não, Mensalão, Petrolão. Tava lá o PMDB. E também tem lá o PP, é um partido progressista, também estava lá, envolvido. Aí vai falar, não, mas o PP tem mais parlamentares corruptos que o PT. Entretanto, quem estava ali no comando, o partido que estava no comando desses esquemas, era o PT. E por isso que esses isentões tentam enganar o povo por causa disso. Falam, não, mas o PT os parlamentares petistas não tem tantos parlamentares petistas envolvidos em corrupção. Tem o mais envolvidos é o do PMDB e do PP. É isso que ele consegue te pegar. E outra coisa que muita gente pega nessa questão da corrupção, essa coisa de luta contra a corrupção, isso até virou piada, que é aquela coisa, olha, se você, sei lá, fura fila, compra produto pirata e não sei o que, você não tem moral pra falar da corrupção do PT. Isso é muito usado pelo Leandro Carnal da vida, assim. Você usa esse discurso, você veio pra dar aquela passada de pano nos crimes do PT. Então por isso que eu falo essa questão esse petismo cultural, né? O petismo está enraizado nesse pessoal isentão. Então é isso que acontece. Mesmo que assim, o PT tenha saído do poder lá em 2016 com o impeachment da Dilma, muita gente ainda vê como todo aquele processo do impeachment da Dilma como se fosse de fato aquele discurso petista de golpe, que ela realmente sofreu um golpe, sendo que na verdade o golpe que aconteceu foi ali na votação do Senado, quando houve ali o fatiamento, a separação dos dois. Assim, era para ser a votação do impeachment da Dilma, onde ela seria cassada e perderia os direitos políticos. Mas aí o Renan Calheiros e o Ricardo Lewandowski, que era o presidente do STF na época, inventaram uma segunda votação dos direitos políticos, que acabaram garantindo que a Dilma fosse cassada, mas não perderia os direitos políticos. Esse foi o verdadeiro golpe no processo de impeachment. Mas ainda há esse discurso, como falei,
como a academia, como a imprensa é dominada pela esquerda, ainda há esse discurso de houve ali um golpe, tudo ali foi um golpe do Temer, do Cunha, enfim, aquele discurso que é muito visto aí na academia, até foi aí esse tipo de narrativa foi levada lá para a série O Mecanismo, na segunda temporada. Então existe sim um petismo cultural, vamos dizer assim, enraizado nesses setores culturais, e por parte da sociedade, e que ainda vai ser difícil aí assim, até o momento vai ser difícil ainda de, digamos assim, retirar desse pensamento petista, porque eles levaram anos para moldar esse pensamento e vai levar anos para acabar retirando esse tipo de pensamento. Bem, obrigado por ouvirem e até a próxima.